Usar essa opção de importação ocupa mais espaço. Não cometa esse erro na hora da importação. Eu edito em Final Cut 10 e 11 há 14 anos, exatamente. E ao longo desse tempo eu já vi inúmeras vezes as pessoas cometendo esse tipo de erro aqui na hora de importar o material, o que dá uma certa dor de cabeça, as pessoas acabam tendo trabalho para resolver esse tipo de problema. Então vamos entender por que esse problema acontece na hora de importar. E para isso a gente tem que ver a estrutura do Final Cut, como é que o Final Cut funciona. Para isso eu preparei esse slide aqui, vamos dar uma olhada. O Final Cut tem uma estrutura um pouquinho diferente dos programas de edição tradicionais. Ele tem lá no nível superior dele de organização uma estrutura que se chama biblioteca, e a biblioteca tem a mesma ideia de uma biblioteca de livros mesmo. Então é um local onde você organiza tudo. Tudo do Final Cut está dentro de uma biblioteca, todo o seu trabalho está dentro da biblioteca, seja o material que você está usando para esse trabalho, seja a parte criativa mesmo, o corte e as organizações que você faz com esse material e com o corte que você está realizando. Então a biblioteca, eu gosto de dizer de que ela é um pacote ou um super folder, porque realmente é isso. Se você olhar o arquivo da biblioteca do Final Cut, ele parece no Finder ali um arquivo único, mas ali dentro você tem dezenas de pastas escondidas dentro desse arquivo específico que foi criado aí pela Apple para ser essa estrutura aí da biblioteca do Final Cut. Dentro da biblioteca, no nível abaixo, a gente tem o evento, que nada mais é do que um container de mídias. É ali que você vai guardar e organizar os seus vídeos, os seus áudios e as suas fotografias. E em relação aos outros programas de edição, a gente pode chamar o evento de folder. Ele é uma pasta, ele é o equivalente às pastas, aos folders dos outros programas de edição. E no nível abaixo da biblioteca e do evento, existem os projetos, que nada mais são do que a parte criativa da sua edição. São os cortes. E por que a gente está falando disso? Porque no Final Cut, na hora que você importa, o Final Cut lida com as mídias de formas diferentes, dependendo da forma como você resolve importar. E isso tem a ver diretamente com essa estrutura que eu acabei de mostrar aqui. Vamos entrar aqui no Final Cut. Se você manda importar uma mídia, eu vou abrir aqui Command I, a minha janela de importação, que é essa daqui. Por padrão, assim que você instala o Final Cut está com essa configuração aqui, olha. Você tem Copy to e o nome da biblioteca, o nome da library, para onde você está copiando o material. Eu vou escolher uma mídia aqui qualquer. Então o que vai acontecer no momento que eu importar esse material? Pelo fato de eu ter escolhido essa opção aqui, ó, Copy to e o nome da biblioteca, que é o Copy to Library que eu chamo, o Final Cut vai fazer uma duplicata, ele vai realmente fazer uma cópia desse material. Eu tenho esse vídeo aqui da flor lá no meu HD, dentro de uma pasta guardado, e o Final Cut vai criar uma duplicata, vai criar uma cópia e armazenar essa cópia dentro de onde? Da biblioteca, que é essa super pasta, que tem toda uma estrutura de pastas escondida ali dentro. E aí, quais são as vantagens e desvantagens de escolher essa opção, que é a Copy to Library? Os arquivos de mídia, eles são copiados para dentro da biblioteca, como eu falei. A vantagem disso é a facilidade no compartilhamento com outros editores. Então, realmente, na hora que você importa desse jeito, é muito fácil você ter todas as suas mídias dentro da library, que é um arquivo único quando você enxerga, ali dentro do seu Mac, e aí você pode pegar essa library e passar para um editor. Ela vai estar grande naturalmente, porque ela está com as mídias ali dentro, mas é muito fácil porque você não perde nada, né? As suas mídias estão todas escondidas, guardadas, empacotadas ali dentro. Mas isso tem uma desvantagem, que é a desvantagem que eu venho visto aí ao longo desses 14 anos editando em Final Cut 10 e 11, que é o seguinte: usar essa opção de importação ocupa mais espaço. Isso por quê? Porque os arquivos são sempre duplicados. Então você já tem ali o seu arquivo que você importou para uma pasta, vindo da sua câmera, e você vai duplicar para dentro da biblioteca. Então você já vai, logo de cara, logo na importação, já vai duplicar o espaço ocupado no seu HD. Então, muitas vezes, essas reclamações que eu tenho visto, nossa, Marcelo, as bibliotecas estão muito grandes, logo que eu importo. Porque é justamente isso, a pessoa está usando esse modo de importação em que você cria uma duplicata.
E aí, qual é a solução para isso e qual é a sugestão que eu dou para você começar a trabalhar a partir de agora? A gente usar essa opção aqui, olha, voltei aqui para o meu Final Cut, para a minha janela de importação. A partir de agora, comece a usar essa opção Leave Files in Place. E aí eu vou explicar como é que funciona o Leave Files in Place. Vamos olhar aqui no meu slide. O Leave Files in Place, quando você escolhe essa opção, você começa a trabalhar com o que a gente chama de mídias externas. O que são as mídias externas? O Final Cut, na hora que você manda importar desse jeito, ele mantém a mídia onde ela já está, naquela pastinha que você criou na hora que você puxou o material da sua câmera, e o que o Final Cut coloca dentro da biblioteca é simplesmente o que a gente chama de Sim Links, que são links, que é como se fosse um arquivinho de texto pequenininho, que diz onde está no seu HD aquela mídia. Então, na hora que você importa desse jeito, você tem dentro do Final Cut arquivos bem pequenos que só falam, olha só, Final Cut, na hora que você precisar dessa mídia, é só você olhar na pasta tal lá do HD, e aí o Final Cut vai lá e encontra. Então, desse jeito, você evita fazer duplicatas das suas mídias e você evita ocupar todo esse espaço gigante extra, né, dentro do seu HD, e aí você evita uma série de problemas. A vantagem disso é que você não ocupa um espaço extra, como eu acabei de falar, e uma desvantagem é que você tem uma maior possibilidade dos seus arquivos ficarem offline. Então, por exemplo, a sua mídia está no HD externo, você está com o seu laptop, você leva o laptop e esquece o HD para trás. Aí realmente as suas mídias não vão estar dentro da biblioteca do Final Cut. E isso vai, como resultado, você vai ter uma mídia offline que você não vai poder trabalhar. Mas claro, mídias, cabe a nós editores cuidarmos delas. Então, por exemplo, você sempre que traz uma mídia, né, tira uma mídia de uma câmera, você vai fazer uma duplicata. Você vai jogar numa pasta e vai jogar numa nuvem, uma cópia daquilo, vai jogar num outro HD. A gente sempre tem que tomar cuidado com as suas mídias. Então, a gente conta com que nós, editores, tenhamos esse cuidado. Então, apesar da mídia externa ter a desvantagem de ficar offline com mais facilidade, a gente vai tomar cuidado para isso não acontecer, porque a gente vai saber sempre onde está a nossa mídia e a gente vai carregar as coisas juntas, seja o nosso Final Cut, o nosso computador, seja o nosso HD, onde estão guardadas essas mídias. Eu hoje ia gravar um outro vídeo, mas quando eu comecei a planejar esse vídeo, eu falei, peraí, talvez vai ficar um pouco confuso esse vídeo se eu não citar, se eu não entrar em detalhes sobre a questão das mídias gerenciadas e das mídias externas. Então eu falei, não, isso vem há tantos anos acontecendo, então deixa eu fazer um vídeo sobre isso, que é um tema importante, e aí depois eu gravo esse segundo vídeo que eu estava pensando aqui. Estava na hora já de discutir esse tema, esse assunto, para evitar que as pessoas continuem tendo problema com isso. E aí eu queria perguntar para vocês qual é o jeito que vocês trabalham no dia a dia aí com o Final Cut de vocês. Vocês trabalham usando o Leave Files in Place ou trabalham usando o Copy to Library? Como é que funciona para isso e como é que vocês gerenciam isso? Deixa aí nos comentários. E eu queria aproveitar para agradecer os comentários que eu estou recebendo, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Tá tendo muito retorno dos vídeos recentes, até alguns mais para trás também. Então agradecer demais aí pela troca, pelas mensagens que vocês estão mandando, e continuem mandando mensagens, continuem mandando dúvidas. Inclusive, o próximo vídeo que eu estou para soltar veio de uma dúvida que uma espectadora mandou lá no YouTube, então assim, me deixa muito feliz poder correr atrás e pesquisar, estudar e responder esse tipo de pergunta. Então é um prazer fazer esse canal aqui, é um prazer estudar o Final Cut. E se você quiser mais um vídeo sobre Final Cut, olha aqui, é só clicar e continuar assistindo.